Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para o nosso terceiro dia de estudo sobre o batismo. Nós vamos aprender o que deve anteceder o batismo. Os pré-requisitos bíblicos, que são ensino, fé, consciência, arrependimento e confissão. Não é simplesmente vou me batizar e tudo bem. Temos um passo a passo que a palavra, ela nos orienta, para assim a gente conseguir ter a consciência do batismo, o porquê que o batismo ele tem um passo a passo e o porquê que a gente deve executar, né? Qual é o nosso objetivo com o batismo. Nessas últimas 24 horas, desde o vídeo passado até esse vídeo, teve chuva de comentários, as pessoas querendo versículos bíblicos, as pessoas querendo contestar e por que criança não pode ser batizada, porque é uma ordem de Deus, gente. Deus tem uma ordem para tudo, como lá no Éden. Lá no Éden, Adão e Eva tinham o quê? A ordem do Senhor, o mandamento: de todo o fruto do jardim você coma, porém, daquele ali que se encontra no meio do jardim, não coma. Para tudo o Senhor ele tem uma ordem, uma organização. E por ele ter uma ordem, uma organização, o batismo, nada mais, nada menos, deve também ter uma ordem, uma organização. Revelada por quem? Por mim? Não. Pelas Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor é o que nos instrui, o que nos ensina a como proceder e a como ter o entendimento sobre o batismo. Mas vamos para o estudo, vamos para os versículos chaves, que os versículos chaves já respondem todo esse questionamento de o porquê que não deve ser batismo por criança, o porquê que não deve ser por aspersão e sim por imersão. A gente tem um pré-requisito aí completo que vem diretamente de quem? Dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Jesus que está falando. Vamos lá, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo é o 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, Jesus ele estabelece o batismo como selo externo da fé interna. Ou seja, primeiro eu vou crer para depois eu ser batizado. Eu não posso ser batizado para depois crer. É uma ordem de organização, porque o Senhor ele é organizado nas coisas que ele faz. Então ele deixa uma organização. Ou seja, quem crê, primeiro você precisa crer. Para o quê? Para você ser batizado, para assim você ser salvo. Mas quem não crê será condenado. Ou seja, significa confiar plenamente na obra de Cristo. Ou seja, alguém instruiu, como nós vamos ver no estudo mais abaixo, alguém instruiu essa pessoa sobre a pessoa de Jesus Cristo, foi lá e pregou, ó, você tem um carinha lá, que é Jesus Cristo, que ele deu a sua vida pela sua vida. Você crê nisso? Ah, vou estudar mais sobre quem é esse Jesus. E aí eu começo a me aprofundar nas escrituras sagradas, no que Jesus fez, qual foi o ministério de Jesus. E assim eu creio. O que é crer? Crer é depositar crédito em quem merece crédito, que é quem? Eu posso aqui trazer a mensagem do evangelho, mas se você não crê nas palavras que o Senhor Jesus falou, é uma pregação em vão. Entende? Por isso que devemos crer primeiro, dar crédito, colocar crédito antes de nos batizarmos. O batismo ele não é um rito isolado que salva por si só, mas a expressão pública dessa confiança. A condenação ela recai sobre a falta de fé, que é o pecado de rejeitar a solução de Deus para o pecado. Acho que aqui está bem claro que eu preciso, antes de me batizar, eu preciso crer. E aí eu pergunto a você, como que um bebê ele vai crer
se ele não tem entendimento? A pessoa ela precisa ter um entendimento para chegar a querer o batismo, porque o batismo ele tem que ser algo para ser falado publicamente. Eu preciso ter o entendimento de quem é Jesus, o que ele fez, o porquê que eu estou depositando crédito nele, para assim eu querer efetuar o batismo, eu ser batizada. Entende? Um resumo do capítulo 16 de Marcos. O capítulo 16, ele narra o evento glorioso da ressurreição, o encontro das mulheres com o anjo no túmulo vazio e as aparições de Jesus aos discípulos, e encerra com a ordem de pregar o evangelho e a ascensão de Jesus no céu. A fé, a fé bíblica, ela nunca é estática, parada. Ela sempre gera uma ação. Se você crer em Jesus como seu Salvador, a obediência ao batismo é o próximo passo natural para a sua jornada. Ou seja, antes de me batizar, eu preciso crer. Eu preciso entender o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez e o que ele está disposto a fazer por mim quando ele voltar. Vocês conseguem entender? É algo que tem um passo a passo, não é um estalar de dedos, não é um pó de pirlim-pim-pim, não é algo que eu precise, que eu tenha que fazer como um ritual, mas sim uma obra que eu preciso crer para exercitar, para executar. E aí, gente, a palavra de Deus, ela não é interpretação, não é o que eu quero interpretar, mas sim o que o interlocutor, ou seja, quem escreveu, está passando pra gente. Então eu não posso excluir o que o autor, aqui é o próprio Jesus que está falando, né, através de Marcos, que escreveu, né, e o próprio Jesus, ele está passando a mensagem de que, olha, minha gente, vocês vão ser batizados, mas para ser batizados, vocês precisam crer antes. Entende? Mateus 28, 19. A missão e a identidade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O foco aqui é fazer discípulos. O batismo, ele é a porta de entrada para o discipulado. A expressão em nome de, que quer dizer eosto onoma, indica que o batizado passa a pertencer a Deus em sua plenitude. É um ato de consagração e transferência de propriedade espiritual. Eu antes era do mundo, morri para o mundo e passei a ser propriedade exclusiva de Jesus. É Ele quem rege a minha vida, é Ele quem governa os meus passos, é Ele que faz com que a minha fé seja acrescentada dia a dia, através do Espírito Santo. Então, quando eu me batizo, eu recebo o Espírito Santo, como o próprio Jesus disse que eu receberia o Espírito Santo, e assim a minha fé dia a dia vai sendo acrescentada, eu vou tendo o discernimento, porque eu preciso entender o que Jesus fez, o que Jesus exercitou, para que eu possa ter fé dentro de mim e assim passar a viver uma vida com Cristo, entende? Não é um pó de pilim-pim ou um estalar de dedos e tá tudo certo, ou um molhar, ou um banho de piscina. O batismo sem fé é só um banho de piscina. Eu preciso declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador da minha vida. Eu preciso declarar isso através do batismo e proferir com meus lábios. Porque o pastor lhe pergunta, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu tenho que responder, sim. E é isso, minha gente. É claro, cristalino. Resumo do capítulo 28. Após a ressurreição, Jesus derrota o medo e a morte. O capítulo descreve
a tentativa dos guardas de encobrir a verdade e culmina na grande comissão, onde Jesus afirma a sua autoridade total e promete a sua presença constante através do Espírito Santo. Aplicação. O batismo marca o início de uma vida de aprendizado contínuo. Como cristão, você não apenas foi batizado, você agora pertence à família de Deus e tem a missão de levar outros a esse mesmo relacionamento. Ou seja, quando eu me converto a Cristo Jesus, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, aquela missão lá de Mateus 28, 19 e também Marcos 16, né? Essa missão de fazer discípulos de todas as nações é porque eu vou proferir o evangelho, eu vou proclamar o evangelho, eu vou passar para as outras pessoas que Jesus Cristo ele veio, ele morreu, ele foi ressuscitado e hoje habita nos céus aguardando o momento certo de nos resgatar. E é isso que eu devo me prender na minha fé, não naquilo que muitas pessoas querem colocar como dogmas para a nossa vida, entende? Então, quando Jesus ele começa o seu ministério, que ele mesmo vai lá em João Batista para ser batizado, ele está dando um exemplo para a nossa vida, gente. Jesus foi batizado com 30 anos, gente. Pelo amor de Deus, ele é o nosso modelo. Se a gente não segue o modelo que é Cristo Jesus, né, meu povo? Vamos pegar aqui um exemplo de Atos dos Apóstolos, do capítulo 8, versículo 26 ao 40. Eu vou trazer um breve resumo, depois você leia com calma, pega a sua Bíblia e leia com calma. Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Aqui, o texto ele ilustra temas de disponibilidade espiritual. A expansão do cristianismo nas fronteiras culturais. Aqui estão pontos principais desse episódio. O encontro no caminho. Filipe, um evangelista, recebe uma instrução divina para ir até a estrada deserta que descia de Jerusalém para Gaza. Lá ele encontrou uma carruagem onde viajava um homem importante, um eunuco etíope, que era tesoureiro oficial da rainha da Etiópia. O etíope estava voltando de Jerusalém, onde fora adorar, e lia em voz alta o profeta Isaías. O Espírito orientou Filipe a se aproximar da carruagem. Ao ouvir a leitura, Filipe perguntou: "O Senhor entende o que você está lendo?" O homem respondeu com uma frase célebre: "Como poderei entender se alguém não pode me explicar? Se alguém não me explicar?" Essa frase fica muito na minha mente porque antes de eu me batizar, eu achava que eu não era capaz, que eu não tinha condições. Meu irmão Marcos está aí para poder dizer isso aí de cadeirinha, que eu falava para ele: "Marcos, eu não posso nem falar o nome de Deus, que eu sou pecadora." E ele falava: Natália, Natália, por que me persegues?" Ele falava para mim: "Minha irmã, abre teu olho, preste atenção, o que a Escritura está dizendo? Aquele que crê e for batizado, você já crê, você já tem o ponto focal que é crer, senão você nem aqui estaria estudando a palavra. Você já tem a fé, agora é só se batizar." Então, isso abriu os meus olhos, tanto os meus olhos físicos como os meus olhos espirituais, para que eu pudesse ser levada a me batizar. O trecho que ele lia descrevia alguém que foi levado como ovelha ao matadouro, que está descrito em Isaías 53. O eunuco perguntou se o profeta falava de si mesmo ou de outro. Filipe, então, explicou que o texto se referia a Jesus Cristo, o batismo. Ao passarem por um local com água, o eunuco pediu para ser batizado. Ele professou a sua fé, a carruagem parou e Filipe batizou ele ali mesmo. O que te impede de ser batizado
é a sua falta de fé. Quando temos fé, quando acreditamos em Cristo Jesus, o que ele fez, o batismo é a consequência da nossa fé. Vocês conseguem entender qual é a diferença do batismo porque eu decido me batizar e a diferença do batismo porque eu criei, porque eu depositei crédito em Cristo Jesus? Entende qual é a diferença? E é uma diferença monstra. Assim que saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, que desapareceu, e depois foi visto em Azoto. O eunuco, por sua vez, seguiu a viagem cheio de alegria, sendo historicamente considerado um dos primeiros a levar a mensagem cristã para o continente africano. A inclusão mostra que o evangelho é para todas as nações e pessoas, independente da sua condição física, moral, espiritual ou a sua origem geográfica. A importância do ensino destaca a necessidade de alguém que ajuda na interpretação das escrituras. Obediência, a prontidão de Filipe em entender o chamado de ir para o lugar deserto, resultou na conversão de um influente líder estrangeiro. Ou seja, ele estava lendo o evangelho, no caso, ele estava lendo uma parte de Isaías 53, ele encontra com um discípulo, né? O discípulo chega para ele e pergunta se ele entendeu o que estava sendo escrito, de quem que estava sendo falado ali, o contexto de Isaías 53, e a partir do que ele entendeu, o batismo foi inevitável. Entende? Então, não temos relatos, biblicamente falando, não temos relatos de crianças sendo batizadas. Temos relato de Jesus chamando as crianças e nos informando que devemos ser como crianças para entrar no reino dos céus, não para sermos batizados. Tanto que quando Jesus ele tem aquela conversa lá com Nicodemos, que Nicodemos pergunta para Jesus como pode entrarmos para a barriga da nossa mãe de novo e nascer, Jesus ele fala que o nascimento não vem mais de ser gerado novamente, mas ser gerado no Espírito. Entende a diferença? Romanos 10, 9, a confissão da fé. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Paulo apresenta as duas faces da moeda da salvação. O coração, a fé interna, e a boca, confissão externa. Crer na ressurreição é fundamental, pois valida a divindade de Jesus. Confessar significa concordar com Deus publicamente sobre quem Jesus é. O batismo é a primeira e mais importante oportunidade dessa confissão. Eu estou proclamando para as pessoas que eu entendi o Evangelho, que eu tenho fé no Evangelho, fé em Jesus Cristo e que o meu batismo é a confissão pública de que eu devo colocar crédito em quem merece crédito, Cristo Jesus. E é isso. Resumo do capítulo 10. Paulo expressa seu desejo pela salvação de Israel e explica que a justiça vem pela fé, não pelas obras da lei. Ele ressalta que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e a necessidade de pregadores para que as pessoas possam ouvir e crer. Por isso que é importante um estudo antes do batismo. Senão o batismo vai se tornar somente um banho de piscina. Muitas igrejas, sejam elas protestantes, sejam elas qualquer igreja aí que você possa enumerar, muitas das vezes a pessoa chega e fala, eu quero me batizar. Mas não tem um estudo, a pessoa não sabe nem o porquê que está se batizando. Porque não tem um direcionamento.
Antes de eu me batizar, eu lembro que o professor Marcos, ele me deu uma aula sobre batismo, assim como ele fez com meu esposo também, deu uma aula sobre batismo, e para a gente entender o porquê que estávamos nos batizando. Que o batismo sem entendimento é só um banho ou um molhar de cabeça. É só isso. Né, minha gente? Aplicação. Não guarde sua fé em segredo. Declarar que Jesus é o Senhor significa que ele agora tem o controle total sobre as suas decisões, seus relacionamentos, seus valores, sua vida. Tudo que você faz antes, você ora a Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou exercitar, eu sempre oro a Deus antes antes de tomar qualquer decisão. E é isso. Atos 8:12, a resposta do Evangelho. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Este versículo mostra o padrão. A pregação leva à fé e a fé leva imediatamente ao batismo. O conteúdo da pregação foi o reino de Deus, o governo de Deus e o nome de Jesus, sua identidade e obra. O batismo foi o testemunho visível da aceitação dessa mensagem. Aqui o texto ele é bem claro. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Ou seja, primeiro ponto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, primeira coisa, ele ensinou. Ele pregou a palavra. Depois dele ter pregado a palavra, ele pregou o nome de Jesus Cristo, junto com a palavra. E as pessoas, em consequência, creram na mensagem que ele levava, que era o quê? O reino de Deus e o nome de Jesus. E foram batizados, tanto homens como mulheres. Ou seja, a mensagem do evangelho foi pregada, o nome de Jesus foi pregado, as pessoas creram na mensagem que o Filipe pregou para eles e eles foram batizados. Ou seja, é um trajeto, é um processo a ser seguido. Não pode ser invertido, entende? Ele foi batizado, ele pregou o evangelho, ou ele foi batizado, ele creu, ele pregou o nome de Jesus e pregou o reino. Não foi dessa forma. Foi o inverso. Ele pregou o evangelho, pregou o nome de Jesus. As pessoas creram na mensagem que Filipe pregou e depois de crer, eles foram batizados. É um padrão, ou seja, além de ser um padrão, é uma organização, é uma ordem de forma organizacional, de organização. E é isso, quer mais claro que isso? Só conversando com Jesus pessoalmente. Né? O batismo foi um testemunho visível da aceitação dessa mensagem, ou seja, eles receberam a mensagem antes de se batizar. E eles creram antes de se batizar. Entende? Então, é uma forma organizada, não é uma forma interpretativa, mas é uma organização. Deus é organizado em tudo que ele faz. Resumo de Atos 8. Após o martírio de Estevão, a igreja se dispersa. Filipe prega em Samaria com grande sucesso. O capítulo também narra o encontro de Filipe com o eunuco etíope, como foi dito anteriormente, onde novamente vemos o padrão, a explicação das escrituras, a fé e o batismo imediato, ou seja, a pregação do evangelho é o primeiro passo para a conversão. Depois disso, precisamos crer. E crer, a gente só crê no entendimento, entendendo o que a pessoa está falando. Eu posso aqui ficar horas falando blá blá blá, eu, blá blá blá, eu, blá blá blá, eu, sendo que ninguém vai entender. Ou seja, o evangelho ele precisa ser pregado de forma natural
e sucinta como o evangelho é pregado, não a interpretação ao meu bel prazer, aquilo que eu quero interpretar, entende? Eu preciso crer, né? Depositar fé em quem merece fé, que é Cristo Jesus, e aí sim eu me batizo. Pode ser que eu vá a um culto e no culto pregue sobre Jesus, pregue o que ele fez, pregue a mensagem do evangelho, assim como Filipe pregou lá, né? No entanto, pregou as boas novas do reino e o nome de Jesus. E aí as pessoas creram. Se eu for num culto e acontecer isso, eu crer de todo o meu coração e aceitar Jesus, nada me impede de eu ser batizada ali naquele momento. Mas eu preciso entender o que Jesus fez, eu preciso entender o evangelho. O evangelho, ele exige uma resposta clara. Assim como homens e mulheres em Samaria decidiram publicamente, ou seja, falaram publicamente, nós somos chamados não apenas a admirar a mensagem, mas a nos comprometermos pessoalmente com ela. Ou seja, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquelas pessoas que creram e foram batizadas vão pregar o evangelho para outras pessoas, para mais pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos e voltarem para Cristo Jesus. Mais cristalino que isso, acho que não tem não, né, minha gente? Tá bem claro, tem que estar claro. Pelo amor de Deus. Atos 17:30, o chamado ao arrependimento. No passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Paulo está em Atenas, falando a filósofos. Arrependam-se. Significa mudar a direção do pensamento e da vida. Deus não tolera mais a idolatria ou a busca por outros deuses. O chamado, ele é universal e urgente, porque o tempo da ignorância acabou com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus. Ou seja, eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos para crer e ser batizado. Paulo, ele enfrentou muitas coisas em sua trajetória cristã. E eu até falei com Deus ontem, eu falei, Senhor, eu não sou como Paulo, eu sou fraca, mas eu creio no Senhor. E eu creio que o Senhor me fortalece, que o Senhor me dá a base. Antes de eu começar aqui a fazer esses vídeos, eu sempre oro ao Senhor, pedindo a Ele direção e direcionamento para que Ele me ajude. Sem a orientação do Senhor, sem a orientação do Evangelho, não tem como esse canal estar no ar. Eu preciso de direção. E a direção quem me dá é o Senhor. E é isso. Atos 17, Paulo viaja por Tessalônica, Bereia e Atenas. Ele usa a cultura local para explicar o evangelho, apontando para o Deus desconhecido e afirmando que somos descendência de Deus, chamando todos a reconhecerem o Cristo ressurreto. Ou seja, Paulo veio ali por Tessalônica, Bereia, ele até faz um elogio aos bereanos, que ele fala que os bereanos eram os melhores ali daquele povo, porque eles examinavam o que Paulo estava falando, para saber se o que Paulo estava falando realmente condizia com o evangelho. E é isso que eu aconselho a você que está aqui hoje, sentado, assistindo esse devocional comigo e aprendendo junto comigo da palavra do Senhor. Estamos aprendendo juntos. Eu não sou a professora, eu também aprendo muito. Aqui está trazendo elucidações para minha mente que muitas das vezes eu acabo esquecendo com o passar dos dias. Os bereanos, caraca, eles foram elogiadíssimos por Paulo. Lá, se eu não me engano, é Atos 17, versículo 10.
Vamos lá ler para a gente saber o que Paulo está falando, porque aquilo eu trago aqui a mensagem, mas eu tenho que examinar nas escrituras para lembrar o que Paulo falou. Se eu não me engano, eu acho que é Atos 17. Atos 17, versículo 10. Se eu não me engano, vamos ver se é isso mesmo. Atos 17, versículo 10. Minha Bíblia tá lá embaixo na minha bolsa, eu tô com a outra Bíblia reserva aqui, que eu tenho um monte de Bíblia aqui dentro da minha casa. Um monte de Bíblia, um monte de tradução. Essa daqui é João Ferreira de Almeida, se eu não me engano. Mas eu tenho a NVI, eu tenho a nova versão, nova tradução, NTL. Então vamos lá. Versículo 10 de Atos 17. Vamos ver se é isso. O versículo 10. Ó. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os tessalônicos, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Foquem no versículo 11 de Atos 17, em que não fique só com o que eu estou falando aqui, trazendo aqui. Leia mesmo, pega a sua Bíblia, leia e veja se o que eu estou pregando aqui, se o que eu estou falando aqui, se o nosso estudo realmente vem da parte do Senhor. Se é de fato uma mensagem bíblica ou não bíblica. Você tem o poder nas suas mãos, chamado Bíblia Sagrada. E é só a ela que você deve dar ouvidos. Se eu estiver aqui pregando algo que não seja o Evangelho, eu redimo a minha significância e não faço mais vídeos. Mas tudo que eu estou falando está aqui no texto e no contexto da mensagem. Paulo, ele elogia os bereanos mais do que os tessalônicos exatamente por isso, porque eles examinavam as escrituras e não ficavam só com o que Paulo e Silas estavam falando. O nosso dever como cristãos é isso. Estou numa igreja, vejo se o que o pastor, se o que a pessoa que está lá pregando o evangelho está falando, se realmente é as escrituras sagradas. Porque se não for, né, minha gente? Aplicações. Arrependimento é a base do novo começo. Significa reconhecer que estávamos no caminho errado e decidirmos seguir o caminho de Deus. Sem essa mudança de rota, o batismo é apenas um mergulho sem significado espiritual. Quando Jesus é batizado por João Batista chega para ele e fala: poxa, cara, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos seus pés. Como é que você quer que eu te batize? Jesus responde para ele: tem que ser como está escrito, como foi revelado pelos profetas. E tá bom, e é isso. Gente, não há, como é que eu posso dizer? Não há problema em você reconhecer que você precisa recalcular a sua rota. Não é problema isso. O que é problema é você permanecer ali no que foi pregado para você durante anos e ficar ali naquilo ali e achar que aquilo ali é a verdade absoluta, sendo que você vê, você consegue enxergar que tem erros, que não tem o evangelho sendo pregado ali. Eu tive muitos caminhos na minha vida, muitos mesmo, mas eu optei pelo evangelho por isso. Porque o evangelho me deu a segurança que eu precisava. A partir daquilo que eu lia. Não daquilo que me induziam, mas daquilo que eu lia. Então, se você está contestando, conteste as escrituras sagradas, não a mim. Eu estou aqui apenas para ser a interlocutora, a facilitadora da mensagem. Agora, se você quer brigar, se você quer discutir, discuta com o evangelho.
Escuta com as escrituras. Senta aqui, ó. Lê, relê, trelê, quadrilê. Faça aquilo que você tem de mais precioso. Fazer igual os bereanos. Lê para entender. Não para contestar, mas para entender. Lucas 13, versículo 3. A urgência da mudança. Eu lhes digo que não, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus responde às pessoas que pensavam que certas tragédias aconteciam apenas com grandes pecadores. Ele derruba essa ideia. Todos são pecadores e todos precisam de arrependimento. A palavra perecer aqui tem um peso eterno. O arrependimento é a única ponte que nos tira do caminho da morte para o caminho da vida. É o que nos transporta da morte para a vida. Resumo do capítulo 13. Jesus ensina sobre a necessidade do arrependimento, cura uma mulher encurvada no sábado e conta as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Ele exorta a entrar pela porta estreita e lamenta sobre Jerusalém, que rejeitava seus profetas e o ensinamento. Aplicação. Um arrependimento não é um fardo, é uma libertação. É a oportunidade que Deus nos dá de abandonarmos o que nos destrói. Não compare o seu pecado com o pecado dos outros. Foque em manter seu próprio coração alinhado com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor. O caminho para a salvação é uma estrada que estamos percorrendo. E essa estrada requer o arrependimento. Lucas 13, 3 e Atos 17, 30. A mudança radical de direção e de mente diante de Deus. Fé. Marcos 16, 16 e Atos 8, 12. A confiança plena no sacrifício de Jesus e em sua ressurreição. A confissão. Romanos 10, versículo 9. A declaração pública do senhorio de Cristo sobre a vida. O batismo, Mateus 28, 19 e Marcos 16, 16. O selo da identidade e a entrada oficial na vida de discípulo. Eu me torno discípulo quando eu preencho todos esses requisitos. Me arrependo, professo a minha fé, eu faço a confissão de que Jesus é o meu Senhor e, por último, eu me batizo. A salvação é um dom gratuito, mas existe uma resposta total do ser humano. Ao crermos e confessarmos Jesus através do batismo e do arrependimento, deixamos de ser observadores e passamos a ser participantes ativos do reino, porque além de sermos batizados, nós vamos pregar o evangelho a toda criatura, a todos que precisam. E assim, pregando o evangelho, nós vamos ajudar cada vez mais almas a chegarem ao arrependimento, à fé, à confissão e ao batismo. Não hesite em dar o passo da obediência. Muitas vezes o inimigo ele tenta controlar dúvidas, tenta nos controlar com dúvidas, medo sobre o batismo e o arrependimento. Mas esses são marcos da liberdade. Arrepender-se é deixar o peso para trás. Colocar fé é dar crédito para quem merece crédito. E batizar-se é vestir a vitória de Cristo. Se o seu coração já crê, permita-se e venha ser batizado por Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Senhor, a entendermos que precisamos estudar as Escrituras, assim como os bereanos fizeram lá em Atos 17, versículo 10 e 11. Que nossos corações, Pai, estejam disponíveis e abertos para entender que precisamos estudar a palavra, precisamos crer e depois de
crer. O batismo se torna algo inevitável, porque entendemos o que o Senhor fez por nós. Entendemos que Cristo Jesus deu a sua vida para resgatar-nos para o Senhor, para voltarmos a ser cidadãos do céu, filhos amados. Porque antes nós éramos inimigos de Deus, mas quando nos batizamos e entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus não nos chama mais de servo, mas de amigos. Muito obrigada, Pai. Hoje e sempre eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém!